Propriamente dita, eu quero ler um texto, antes disso, um texto de reflexão. Orei ao Senhor e o Senhor me colocou uma palavra aqui que já foi, como eu disse, confirmada. E esse texto para a nossa reflexão diz: o doce aroma do café. Certa vez uma filha de um chefe de cozinha se queixou da vida com seu pai e comentou como as coisas estavam difíceis para ela. Estava resolvida a desistir de tudo, estava cansada de lutar, sem nenhum resultado. Parecia que assim que um problema se resolvia, outro aparecia. Seu pai então a levou ao seu trabalho. Chegando ao recinto, encheu 3 panelas com água e colocou cada uma em fogo alto. Em uma colocou cenoura, em outra ovos e em outra pó de café. Depois que fervesse, sem dizer uma palavra sequer, ele ali a chamou. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou o fogo, retirou os ovos e os colocou em um recipiente. Pegou as cenouras e as colocou em um prato. E por fim, passou o café num coador e colocou em uma xícara. Virando-se para a filha, perguntou: querida, o que vê? Respondeu ela: ovos, cenouras e café. Ele pediu que experimentasse as cenouras. Ela provou e disse que estavam macias. Em seguida, pediu que pegasse os ovos e os quebrasse. Depois de retirar as cascas, verificou que haviam endurecido com a fervura. Finalmente, ele lhe pediu que tomasse um gole de café. Ela sorriu ao provar o seu delicioso sabor. Surpreendida, a filha perguntou: o que significa isso, pai? Ele explicou que cada um deles havia passado pela água fervente, mas haviam reagido de maneiras diferentes. As cenouras entraram na água dura, inflexível. Depois de terem se submetido à água fervente, elas amoleceram e se tornaram flexíveis. Os ovos entraram na água fervente frágeis. Suas cascas finas haviam protegido seu líquido interior, mas depois de passarem pela água fervente, haviam endurecido por dentro. Já o café, depois de passar pela água fervente, ele havia mudado a água e passou a exalar um aroma incomparável. Qual dos 3 elementos é você? Quando a adversidade bate à sua porta, como você responde? Você é como a cenoura, parece forte, mas com a dor e as adversidades perde as forças? Se torna frágil? Ou você é como o ovo, começa com um coração maleável, um espírito fluido, mas diante da adversidade se torna duro, obstinado, inflexível? Ou você é como o café, que muda a água fervente, o elemento que lhe causa a dor? Quando a água chega ao ponto máximo de sua fervura, ele consegue o máximo do seu sabor e aroma. Procure, em meio às lutas, exalar o doce aroma do café. Amados, Deus me tocou para eu trazer algo nessa manhã sobre questão de lutas. Eu não conhecia a pastora Mara. Quem me passou o contato dela foi a missionária Leni, que nem está aqui. E nós tratamos de Portugal. Eu entrei em contato com a pastora Mara e vim conhecê-la hoje. Não conheço nenhum de vocês, mas o Senhor conhece. E Ele quer nos falar nessa manhã. Vamos abrir a palavra no livro, ou aqui de Tiago, né? A epístola que Tiago escreveu, capítulo 1,
Nós vamos discorrer aqui algumas passagens, né? Vamos começar com a epístola que escreveu Tiago, capítulo 1. Vou pedir à igreja para se colocar em pé. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Aqui seria a tradução em várias provações. Essa tradução não está bem adequada. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Vou até parar aqui, porque é longa a passagem até o 15, mas peço à igreja para se assentar. Né? Aqui eu vou só citar aqui a questão da tentação. A palavra aqui, Tiago frisa que ninguém é tentado por Deus. Por isso eu digo que essa tradução, ela no início não é uma tradução muito perfeita, né? Há problemas de transliteração, quando nós às vezes vemos umas certas incongruências, divergências, não é erro da palavra de Deus, é problema de tradução ou transliteração. Mas o que Deus colocou em meu coração? O título dessa pregação é Sabedoria é de graça. Peça. Sabedoria é de graça. Nós não precisamos pagar para obter sabedoria. E Deus está falando e nos conclamando a pedir ao Senhor sabedoria. E aí, aqui no versículo 14 diz: a cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Deus a ninguém tenta. Quem nos tenta é Satanás. Por isso ele é chamado de um tentador. O nosso Deus, ele nos prova. Ele não nos tenta. Precisamos entender as duas coisas. Há situações em nossas vidas que vêm porque nós não temos tido sabedoria. E aí, Satanás, ele é sagaz, ele só quer um espaçozinho para ele entrar, uma fendazinha aberta, e ele entra e provoca situações que são embaraçosas para nós. E aí vamos tentando com as próprias forças e não vamos conseguindo, porque Satanás, ele vai puxando um abismo e vai chamando para nós outros. E aí é onde Deus está nos chamando aqui, a questão da sabedoria. Ah, irmã, mas eu não tenho sabedoria. Então, o convite é sabedoria de graça. Você não precisa pagar para tê-la. Somente peça. Peça a Deus sabedoria. E aí eu quero dizer o seguinte: às vezes pensamos, um soldado, ele não é condecorado
ele não recebe medalha de honra ou mérito se ele não for à guerra e vencê-la. Soldado só recebe medalha de honra ou mérito quando ele se dispôs a participar aquele convite ou aquela intimação e ir à guerra. E lá na guerra, ele batalhando, ele guerreando e ele vencendo, aí sim ele é condecorado. E aí, aqui o Senhor me colocou uma passagem que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Aí eu quero pedir à igreja para ler, eu gosto que as pessoas leiam a palavra, não é? Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, e no capítulo 2, versículos de 2 a 5, olha o que Paulo, ele vai aconselhar ao seu filho na fé. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2º capítulo, versículos de 2 a 5. Ele diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Aleluia. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Nós fomos arregimentados. Ninguém que está aqui, que um dia abriu a boca e confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, está livre da guerra. Nós todos fazemos parte de um exército. O nosso general é Cristo. Todos somos soldados e todos temos de estar preparados para essa guerra. Todos nós. Não existe aqui ninguém, nem dos pequeninos até os anciãos. Todos somos soldados alistados para a guerra. E como é que podemos dizer: Senhor, olha Deus, eu não estou aguentando esse negócio, eu não estou aguentando. Aí começa, coloca lá no Facebook: estou passando por não sei o que tem. Estou no Cardoso Fontes, estou no Lourenço Jorge, bate foto, deitado na maca, com soro na veia, e não sei o que tem lá. Irmãos, foi dito aqui, está passando por algum momento que está difícil, vai para o seu quarto, fecha a porta, fala com Deus, que no secreto Ele está ali ouvindo e vai lhe recompensar. Não entendeste ainda que estás numa guerra? Desde o amanhecer ao anoitecer, todos nós estamos envolvidos numa guerra. Somos soldados. Como é que queremos ser condecorados? Como é que queremos receber medalhas de honra ao mérito, se estamos derrotados já antes mesmo no comecinho, vamos dizer, da guerra iniciar? A guerra começou a mostrar, né? Está ali somente um desenhozinho. Você já está tremendo nas bases? Já está com os joelhos assim, olha, trôpegos? Não. O Senhor falou assim para Gideão: olha, tem muita gente, tem muita gente, olha, vai logo dispensando, né? Vai dispensando. No final das contas, mas Senhor, é muita gente, 300 vai ser o número suficiente para essa guerra. Não precisa muita gente. O que nós precisamos é passar pela guerra com a cabeça erguida, lutando
Nós, meu esposo e eu, já passamos por vários processos. As pessoas que nos conhecem, a pastora Mara e os amados irmãos, estão nos conhecendo agora, estão nos vendo agora. Eu me converti em 1983. Eu vim de uma família que não tinha ninguém evangélica. A irmã falou que os antepassados dela eram descendentes de alemães e ela veio já de um lar evangélico. Que coisa bonita, irmão. Mas eu não fui assim. Ninguém da minha família, nem por parte de pai, nem de mãe, era cristão. Ninguém. O Senhor um dia me chamou já casada. Esse foi meu primeiro marido e vai ser o último. Nós estamos casados há 45 anos e meio. Eu me casei com ele, eu tinha 19 anos. Eu já era casada, já tinha o meu filho com 2 anos e pouco quando o Senhor me chamou. E eu enfrentei uma luta muito tremenda, terrível dentro da minha própria família. Começou o negócio já direto com meu esposo. Certo, negócio de igreja, de Bíblia, tu vai ver negócio de pastor, e mais não sei o que. E aí começou. Mas eu, calada. O dia que você, mas você não está falando, vamos comigo para você ver. Sabe o que aconteceu? A minha primeira alma que Jesus me deu foi o meu esposo. Ganhei meu esposo para Jesus. E aí Deus me fortaleceu, porque junto comigo já me deu mais ânimo, mais vigor para participar das lutas dentro da nossa própria família. Mas se o Senhor me chamou, Ele viu alguma coisa em mim. Se eu fosse contar para todo mundo, aos 4 ventos, as coisas, as pessoas iam ficar, não. Eu entendi. Passei por vários processos. Um dos processos está escrito no final do livro, Descortinando o Tabernáculo. Deus me permitiu ser ferida na coluna. Eu tive tuberculose na coluna e o bacilo de Koch roeu a quinta lombar, destruiu o disco e a borda da primeira sacra. E eu com uma viagem missionária para os Estados Unidos. Aquele irmão que leu aqui, acho que ele foi embora. Não, está lá, está ali atrás, o irmão ali. Mas falou para abrir a palavra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 7. Eu falei para o meu esposo, e Jesus disse: eis o que eu faço hoje, tu não sabes, mas tu compreenderás depois. Isso está no cartãozinho, depois eu vou abrir a mala e vou te dar, irmão, para o irmão ver. Esse versículo rege a minha vida desde então. O Senhor me permitiu ser ferida na coluna. E ali eu não entendia, estava pronta para ir com passagem comprada para uma obra missionária em Orlando, lá nos Estados Unidos. O Senhor não permitiu eu ir. E eu chorando disse: Senhor, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Eu estava pronta para fazer a tua obra. E o Senhor falava comigo. Eu dizia: Senhor, eu preciso, fala comigo então. E abri a Bíblia. Aí é João capítulo 13, versículo 7, ficava grande. Mas não é isso. Eu vou tirar, porque está influenciando os papéis. Eu sempre costumo colocar muitos papéis na Bíblia. Então eu vou tirar. Tirei tudo. Senhor, fala comigo. E abri a Bíblia, João capítulo 13, versículo 7. E assim foi, irmão. Esse versículo eu sei de cor, porque ele rege a minha vida. Eu não estava entendendo o que Deus queria, mas lá na frente o Senhor me fez entender. Sabe o que era? Como eu ia fazer obra de missões nos Estados Unidos, quando Jerusalém ainda não estava edificada. O meu esposo estava comigo. O meu filho mais velho estava indo para a igreja comigo. A minha filha eu apresentei na igreja, mas os meus pais não conheciam Jesus. Não conheciam. E sabe o que foi que aconteceu? Com o milagre que Deus me deu, Ele reconstituiu a minha quinta vértebra lombar. Diagnosticado pelos médicos, ela que aparecia totalmente ali, só um vazio, que o meu dedo, esse aqui, entrava aqui, ó, nessa lista. Eu de costa, era um buraco na quinta lombar. O dedo entrava até aqui.
apareceu totalmente formada. Nesse milagre, o meu pai estava comigo e ele chorou. E ele dizia para o médico: foi o senhor que Deus usou para fazer isso na vida da minha filha? Ele disse: não, aqui não tem a minha mão, aqui tem a mão de Deus. Doutor Raimundo Grossi, ortopedista e traumatologista. E ele ficou perplexo. Dali para frente, meu pai ficou totalmente ali quebrantado. A minha mãe, 3 anos depois, 2 anos, quer dizer, 91, praticamente perto de 93, a minha mãe desceu as águas no final de 92, quase 3 anos, né? 91, 92, pertinho de 93, ela se batizou nas águas. E em 1995, meu pai também se rendeu ao Senhor, se batizou, aleluia, os dois estão na glória. Eu creio que no arrebatamento eu vou me encontrar com eles, aleluia. O Senhor me chamou, meus pais me geraram para essa vida e eu os gerei para Cristo. Depois a minha sogra, no leito de morte, Deus fez ela sair do coma. E pessoas ali que estavam morando naquele local entraram no CTI, fizeram um apelo. A minha sogra reconheceu Jesus, partiu salva. Há coisas que não entendemos, irmãos. E Satanás, ele é astuto. Ele quer fazer-nos confundidos. Mas olha, presta atenção. Precisamos ter sabedoria de Deus para perceber o que é provação e o que é tentação. Se é provação, Senhor, me ajuda a eu passar por ela. Aleluia. Nós somos professores, meu esposo e eu. A minha filha também é do magistério. Nós que somos professores, nós damos a matéria, explicamos toda a matéria. Chega depois de um tempo que ministramos uma matéria, é o tempo da prova. E nós avisamos: olha, agora, tal dia, vai ser a prova. Alguns correm, pegam até atestado médico para depois apresentar e dizer que estavam doentes. Fogem da prova. Outros vão fazer a prova, mas não estudam. Querem, sabe o que, ó? Outros se esforçam, estudam e conseguem fazer a prova e são abençoados porque conseguem boas notas. Você está pensando que é diferente com relação às coisas espirituais? Cuidado com o negócio de cola. Satanás, ele está esperando só uma fresta para ele entrar. Senhor, eu estou sentindo que está mesmo se apresentando aí a prova. O Senhor, ele dá sonhos, ele dá questões que são para os profetas entregarem, para que a pessoa vá se preparando. Olha, vai soprar um vento, se prepare. O Senhor, ele vai avisando, ele usa os profetas. Mulher não é profeta, mulher profetiza. Ele usa homens profetas e usa mulheres profetisas. Olha, prepare-se, prepare-se. Quem é do Senhor verdadeiramente, que está ali preparado, corajoso, vai para o quarto, fecha a porta, ora ao Senhor: Senhor, então me ajuda, eu vou fazer a minha parte. Qual é a sua parte? Meditar na palavra. A sua parte é orar. A sua parte é jejuar, para ficar mais fortalecido espiritualmente. E a sua parte é fechar a boca. Fechar a boca. Não é sair falando aos 4 ventos, não. E aí vai conseguir passar. E depois, quando a vitória chegar, a medalha vir para os seus ombros, ou uma ou mais de uma, né?
nos 2 ombros, a condecoração. Aí é o momento. Participar. Aleluia. Participar a vitória. Aqui diz o seguinte, Paulo exortando, aconselhando, vamos dizer, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então não podemos nos embaraçar. Qual é o embaraço que está prendendo seus pés? Desembaraçando de todo o peso que tenazmente nos assedia, corramos para o alvo, prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que está embaraçando o seu caminhar? Tem alguma coisa embaraçando. É um relacionamento que o Senhor não está aprovando. Está insistindo com um relacionamento que Deus já mostrou não é da aprovação do Senhor. Desembarace. Ame mais ao Senhor. Não, mas eu amo essa pessoa. Cuidado, o Senhor enxerga além da curva. Aonde a sua visão não chega, ali a de Deus está. Hoje você está enxergando limitadamente, mas o Senhor enxergando lá na frente está. Está sendo guiado pela vista? Não, não pode. A nossa visão é limitada. Às vezes não é uma aprovação, é uma tentação. O inimigo está ali, encontrou uma fenda e ele entrou. Está soprando. Não tem problema nenhum, faça isso. Vai adiante. E a pessoa está sendo enganada. Não ouça essa voz, não é do Senhor. Peça a Deus sabedoria, que Ele dá de graça, Ele não impropera. Aleluia. Não vá se embaraçar com os negócios dessa vida. Enaia somanas. Glória a Jesus. Quando nós percebemos que Satanás está por trás do enredo, fujamos imediatamente. Fujamos. Teve uma situação, estou me lembrando agora. Estava trabalhando, dando aula numa instituição lá em Nova Iguaçu. Ficava o dia todo lá. Surgiu algo lá. E aí começou uma confusão. E aí, disse, irmã, é assim, assim, assado. Eu coloquei meu pé. Quando eu fui caminhando, o Senhor disse, volta, não vá. E eu disse, amém, Senhor. Dei a volta, caminho mais longo, e Deus me deu a grande vitória. O Espírito Santo, ele fala, só que nós temos de estar com nossos ouvidos espirituais abertos. E a pessoa às vezes está envolta em tanto barulho, e não consegue ouvir a voz de Deus. O Senhor fala forte, Ele fala. Você está apto a ouvir? Tinha um passeio no colégio que a minha filha dá aula. Ela falou assim, mãe, você quer ir passear lá em Petrópolis? Esse passeio, eu vou levar os alunos. Falei com o diretor, ele consentiu de você ir também. Aí eu disse, tá bem, né? De graça, no ônibus da escola, eu vou também. E fui de manhã cedo, meu esposo me deixou de carro lá. Cheguei cedo, ela disse, mãe, tem que chegar 15 para as 7 da manhã. Então, cheguei lá cedo. Fiquei lá esperando, o ônibus chegou, um ônibus lindo, de luxo. Os alunos chegando, a minha filha com a lista, lá indicando os nomes. Se agora o ônibus vai sair. E a minha filha vai mãe. E ela ia ficar atrás. Quando eu coloquei o pé no primeiro degrau, o Senhor falou, desce, não vai. E aí eu falei para minha filha, não vou mais. Ela disse, por quê? Vai, mãe. Eu disse, não, o Senhor falou comigo que não é para eu ir. Aí ela disse, então fica no ônibus que eu vou pedir para ele deixar a senhora lá no Jardim Clarice. Eu disse, não, eu vou andando. O Rio das Pedras é perto do Jardim Clarice. Não quis mais ficar naquele ônibus. Ela foi com os alunos. Viu? E depois eu tinha um compromisso à noite.
E Deus falava comigo: tu não conseguirás chegar neste compromisso se tu fores a esse passeio. Sabe o que aconteceu? 20h30, a minha filha me liga e disse: mãe, ainda estamos descendo a serra. Eu já estava no local lá, no compromisso. Percebe isto? Precisamos estar sintonizados com o Senhor. A nossa antena tem que estar ligada com a antena do Senhor. Senão vai ficar um ruído grande e não vamos perceber com nitidez a voz do Senhor. Não podemos nos deixar vencer pelas preocupações, pelas essas coisas que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Olha, os milicianos tomaram não sei o que, são os traficantes. Gardenia Azul agora está lá manchada de sangue, e mais não sei o que lá. Bom, eu vou, para onde o Senhor me levar eu vou, só se o Senhor disser volta. Estava confuso para vir para cá hoje. Eu sentei e falei: Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo. E eu senti: entre em contato com o irmão tal, porque o Senhor queria que eu viesse, em nome de Jesus. Falei: eu vou, Senhor, eu vou. Não estou percebendo muito bem ainda. Sentei no sofá e aí o Senhor me confirmou: entre em contato com o irmão. E ele se dispôs e me trouxe aqui com meu esposo. Alguém aqui precisa ouvir essa palavra. Vale a pena atravessar o Atlântico, porque eu não conheço ninguém, mas o Senhor conhece. Aleluia! Está falando aqui. Se está com dúvida se isso aqui é tentação ou é provação, peça sabedoria a Deus, que Ele dá liberalmente, não impropera nem lança em rosto. Querem saber se isso está ajudando ou não o seu crescimento espiritual? Peça a Deus, que o Senhor vai dar toda a orientação. Foge. E aí eu aqui peguei também algo que está na carta, numa das cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo. Vejam o que está escrito. Primeira carta, primeiro capítulo 5, 1 aos Tessalonicenses, o 5º capítulo, versículo 22. Eu escrevi aqui. Em uma tradução diz: fugir de toda aparência do mal. De toda, não é de alguma. De toda, fugir. Em outra tradução está escrito: abstende-vos. Abstende-vos de toda aparência do mal. Isso não está gerando uma coisa, tranquilidade no seu coração? Não está gerando paz? Abstende-vos. Glória a Deus. Fugir de toda aparência do mal. Se isso que está se passando dentro do seu coração, da sua mente, está lhe tirando paz, está afastando das coisas que deveriam estar sendo feitas no Senhor, então vai se afastando, vai fugindo, porque o Senhor quer fazer obra grande através da sua vida e da minha vida. Somos soldados e não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida. Muitas coisas estão vindo a nós por falta de sabedoria. Muitas coisas não são provações, são tentações. Então o que temos de fazer? Fugir ou nos abster. Tá bom? E eu vou fechar aqui essa palavra e vou somente falar rapidamente dos livros, porque o recado já foi transmitido. Quem tem ouvido para ouvir, e ouça aquilo que o Senhor está falando. Amados, como eu disse no início da minha caminhada, o Senhor foi me tratando, tirando tanta coisa, porque eu nunca fui ali trabalhada no meio evangélico, só quando era pequenininha que o Senhor me deu amigas que eram do evangelho, mas dentro da minha família não. E aí em 1989, 6 anos depois da minha conversão, o Senhor falou comigo, não usou ninguém, falou diretamente comigo: vai, toma pena em tuas mãos, pois muito escreverás. E eu guardei esse recado no meu coração.
E os anos se passaram, 1989. Eu sempre gostei de ler e de escrever, mas eu não sabia que aquele recado tinha uma profundidade tão grande. E em 2006 o Senhor falou comigo novamente, sozinho, só eu e o Senhor. Tu vais escrever um livro sobre o Apocalipse. Eita, meu Deus, eu estava tirando o pó da prateleira da minha cama, assim, em cima. E a panela caiu da minha mão. O Senhor falou comigo 3 vezes. E aí eu desci e falei com meu esposo, amor, Deus falou que eu vou escrever um livro sobre o Apocalipse. Ele disse, olha, que coisa. Eu vinha dando aula sobre escatologia, já tinha passado algumas coisas, tinha no caderno, e assim eu comecei a escrever. Esse livro saiu em 2010, de 1989. O primeiro livro saiu publicado em 2010. E nessa mesma editora que o Senhor falou comigo que eu iria publicar o meu livro, essa editora eu tenho feito os 11. Esse é o 11º, a Oliveira Verde. Então, Deus cumpriu, porque eu obedeci, a obediência. Eu comecei a escrever. Escrevi, e os livros têm chegado a muitas vidas. Primeiro aqui, começou no Rio de Janeiro, depois em outros municípios do Rio, em outros estados e depois em outros países.